Boa noite a todos, graça e paz. Pessoal, eu estava falando que eu tinha que ser mais dinâmico, porque todo mundo já está cansado, senão o pessoal ia dormir. Então você está no primeiro dia, já está cansado assim, imagine como é que vai ser daqui para o final, né? Então vamos nos empenhar para nos mantermos acordados, porque ao fim das contas, nós precisamos ser santos. Nós precisamos aprender o que é santidade. O maior interessado de aprender sobre tudo isso somos nós. Então nós devemos lutar. A gente vai falar sobre isso. A luta pela santificação, o imperativo que é nos santificarmos. E hoje vamos falar sobre a natureza da santificação. Para isso, não vou fazer uma exposição de um texto propriamente dito. Nós vamos utilizar dois versículos para iniciar. E depois nós vamos falar um pouco sobre a natureza da santidade. Então, peço aos irmãos para que abram suas Bíblias, Levíticos capítulo 11, versos 44 ao 45. Nós vamos seguir hoje um padrão mais palestra mesmo, do que propriamente uma exposição de uma porção da palavra de Deus. Levíticos 11, do 44 ao 45. Diz assim, todos encontraram, irmãos? Bem, vamos esperar. Levíticos capítulo 11, 44 ao 45, diz assim, a palavra do Senhor. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Amém. Eu tenho uma incumbência hoje de falar sobre a natureza da santificação. E para falar da natureza da santificação, nós precisamos de olhar para a sua origem, para a sua fonte. Nós temos um mandamento, sermos santos, nos santificarmos. Mas para sermos santos, nós precisamos olhar para a fonte de toda a santidade. E essa fonte está em Deus. Deus diz, eu sou santo, e assim vós também deveis ser santos. Falar sobre a natureza de algo, irmãos, é falar sobre as propriedades essenciais desse algo. Então a minha proposta essa noite é começar falando aos irmãos da santidade de Deus, de onde deriva a nossa santidade, e daí depois falar algo que é próprio a nós como santos e o nosso processo de santificação. E talvez em algum momento a gente pareça muito teórico ao falar sobre isso, mas os irmãos fiquem atentos, porque é ao entender que é esse conceito de santidade que a gente vai entender então o peso do mandamento que nos é dado, que vai ser trabalhado durante todas as outras palestras de sermos santos. Então vamos falar primeiro sobre a santidade de Deus e depois sobre a santidade como algo próprio nosso, distinto de outros benefícios que nós recebemos do Senhor, como a regeneração, como a justificação. Então, para isso, para a gente ter assim, de forma bem definida o que é a santificação nas nossas vidas. E aí, quanto à questão do imperativo, do que nós devemos fazer, como nós nos tornamos santos, isso vai ficar para as demais palestras. Hoje à noite a gente começa falando sobre a santidade de Deus. E esse, irmãos, é um dos temas mais importantes da Bíblia. Porque se nós formos pensar apenas em números, quando nós procuramos, numa concordância bíblica, a incidência da palavra santo em toda a Escritura, nós vamos encontrar ela sendo repetida por mais de 600 vezes em toda a Bíblia. Se nós juntarmos os seus correlatos como santidade, santificar e santificação, esse número aí sobe para mais de 700. Então só pela ideia de que santidade é repetido várias e várias vezes nas Escrituras, nós podemos perceber o quanto isso é importante para as nossas vidas. Então a Escritura nos fala de um Deus que é santo e que está, irmãos,
determinado a criar para si um povo santo para habitar com Ele eternamente. A gente parte então desse princípio de que Deus é santo. Quando nós aplicamos o termo santo a Deus, nós estamos, antes de tudo, dizendo que Deus ele é transcendente. Ou seja, que Deus ele está para além de tudo aquilo que Ele criou, que Ele é separado, que Deus é distinto, que Ele não é ordinário. Deus não é como uma coisa comum que nós encontramos no nosso dia a dia. É como o próprio Senhor fala pela boca do profeta Isaías, em Isaías 44, 22, na parte B, ele diz: eu sou Deus e não há outro. Não há ninguém que se compare, não há aquele que se iguale ao Senhor. Ele é único, Ele é exclusivo. Os outros sentidos que podem ser dados ao termo santidade entram aí naquele campo semântico que fala acerca da pureza, do ser livre de manchas, do ser perfeito, do ser imaculado em todos os aspectos. Mas essa ideia de pureza, ela não engloba todo esse conceito de santidade. Não engloba todo o conceito de santidade. Quando a gente fala de santidade, nós não estamos falando simplesmente de perfeição moral. É de muito mais que isso. Porque, por exemplo, lá em Isaías, no capítulo 6, quando Isaías tem uma visão do Senhor assentado no seu alto e sublime trono, em que ele escuta os serafins proclamando: Santo, Santo, Santo. Ele não está simplesmente ali dizendo que Deus é puro, 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 ou que Deus é puríssimo. A gente mais lá na frente vai avaliar esse texto para percebermos o peso do que é nós, seres humanos, estarmos diante de um Deus que é santo. Então, para ser mais detido, o significado de santo é, primariamente, ser separado. Ser separado. Isso vem de é derivado de uma palavra hebraica antiga que o significado literal é cortar. A ideia, de fato, é de separar. Talvez, numa tradução bem atual hoje, a gente fala de colocar algo em outro nível, ou de elevar uma coisa a um nível superior. Talvez esse seja assim, o sentido mais literal da ideia que está por trás da palavra santo. Mas quando a gente fala da santidade de Deus, irmãos, isso é mais do que simplesmente dizer que Deus ele é separado. Porque a santidade de Deus, como eu falei a princípio, ela é transcendental, ela está para muito além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. A transcendência, a santidade de Deus fala acerca da grandeza suprema e absoluta do Senhor. Ela é usada em alguma medida para descrever o relacionamento de Deus com o mundo, porque Deus ele está acima do mundo, ele está acima de todas as coisas, ao ponto de que quando nós pensamos em Deus relacionado às coisas da terra, quando nós falamos, por exemplo, da tampa do propiciatório, ela é chamada muitas vezes de o assento de Deus, ou do local, os cabelos dos pés do Senhor. Por quê? Quando nós pensamos na imensidão de Deus, na sua santidade, o quanto Ele é diferente de tudo aquilo que existe, as coisas estão aqui na terra, as coisas visíveis que se relacionam com Deus se tornam infinitamente pequenas. Então, Deus ele é sobremodo elevado. O mundo, irmãos, com relação a Deus, não tem nenhum poder acima dele. Então, a transcendência de Deus descreve aí a sua majestade consumidora. Descreve a excelência de Deus em todo o seu ser. A santidade, essa transcendência de Deus, aponta para essa distância infinita que há entre o Criador e toda a criatura. Então, quando a Escritura fala de um Deus que é santo, ela quer dizer, primeiramente, que Deus ele é transcendental, que Ele está separado, Ele está distante de nós. Mas aí a gente precisa ter cuidado, porque isso não resume plenamente Deus, porque Deus ele também se faz imanente, Ele se faz presente, Ele habita no nosso meio através do seu Espírito. O Senhor encarnou, Ele entrou na história. Então a gente precisa ter cuidado também para não ir elevando demais essa característica do Senhor a ponto de fazer Deus se tornar Allah. Porque para o Islã,
Deus lá, ele é transcendente, totalmente transcendente. Ele é inalcançável, inatingível por qualquer ser humano. Então ele não tem esse relacionamento próximo como que nós dizemos que podemos ter com Deus. Mas se nós olharmos exclusivamente para isso, para essa característica de Deus, a sua santidade, isso pode chegar a nos assustar. Porque Deus, ele está para além de tudo aquilo que nós conseguimos conceber. Então, a palavra santo, ela é utilizada para falar da transcendência de Deus, mas ela é também usada para falar da qualidade moral ou ética das coisas. As coisas santas são coisas que são separadas. Sendo Deus santo, irmãos, de si mesmo, apenas Ele tem a capacidade de santificar outras coisas, de torná-las distintas para serem usadas com um propósito distinto. Deus pode transformar algo comum em algo especial com um fim próprio, diferente daquele que é comum naturalmente. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos coisas que são chamadas de coisas santas. São aquelas coisas que têm um caráter peculiar, próprio delas. São coisas que estão tiradas do uso comum, que, por exemplo, não podem ser tocadas. A gente pensa na Arca da Aliança, ela não podia ser tocada por qualquer homem, de qualquer forma. Havia pessoas que eram separadas para esse fim, de simplesmente carregar, porque aquilo era algo santíssimo. Quando nós pensamos em outros elementos do culto no Antigo Testamento, pensamos, por exemplo, no pão da proposição, que era algo santo e que por isso nem todo homem poderia comer, mas apenas os sacerdotes. Quando nós pensamos em algumas outras coisas santas, eram coisas que eram tiradas então do seu uso comum para um uso bem específico. E aí você então tem no Antigo Testamento todo um sistema de culto que girava em torno de santidade. E aí então você tinha um grupo de pessoas que eram chamadas de santas, um grupo separado, como a tribo de Levi, tomou o lugar dos primogênitos de Israel, foi separada pelo Senhor. Dentro da tribo de Levi você tem um grupo de pessoas que eram consideradas mais santas, os sacerdotes. Dentro do grupo dos sacerdotes, um que era mais santo ainda, o sumo sacerdote, que entrava, apenas ele era dado a oportunidade de entrar no Santo dos Santos uma vez no ano, para fazer o sacrifício em favor do povo de Deus. Esses sacerdotes, eles vestiam roupas santas, ou seja, eram roupas que não podiam ser imitadas, que não deveriam ser emuladas. O povo de Deus habitava numa terra chamada de Terra Santa, uma terra que o próprio Deus separou para o seu povo habitar, a terra de Canaã. E o povo se reunia na presença de Deus num santo lugar. Em um determinado período, tabernáculo, em outro período, um templo, e utilizando ali utensílios santos, utensílios que eram utilizados apenas para aquele uso diante do Senhor. Eu vejo que o termo santo ele é tão abrangente e separa tão profundamente as coisas, que não apenas aquilo que a gente pode conceber como físico ou tocável pode ser tido como santo ou separado. E quando nós pensamos, por exemplo, na ideia de templo, até mesmo o templo ele foi separado pelo Senhor, no qual ele era servido. O povo de Israel, na antiga aliança, tinha um calendário litúrgico bem definido, com festas específicas, nas quais o povo precisava descansar de fato, de deixar toda a sua obra servil e caminhar à presença do Senhor para ali oferecer a Ele os seus sacrifícios. Então eles celebravam os dias santos, os dias separados, os dias que não eram comuns. Tinham a sua vida norteada por uma lei que era santa, distinta de todos os outros povos da terra, de forma que todo aquele povo ele pudesse servir como um reino e como uma nação de sacerdotes, um povo santo, um povo separado por Deus. Mas se então a ideia de santidade, ela está tão atrelada a essa questão de separar, por que a gente muitas vezes associa ela primariamente à questão da pureza moral, de fazer coisas que são distintas das outras pessoas? A gente às vezes costuma igualar a santidade à pureza, porque essa é uma das acepções do termo santo. Quando algo é santificado, ele é consagrado, traz consigo também a ideia de que ele é puro, ele se torna limpo para ser usado com um propósito específico. Então, o termo santo ele remete tanto a essa ideia de separação quanto a ideia de pureza. Mas a ideia de pureza, vejam, o meu ponto primário é esse aqui, irmãos, de que essa ideia de pureza
relacionada à santidade, ela não esgota o sentido do termo. Santidade é muito mais do que pureza. Santidade ela tem a ver com a transcendência de Deus, a distância que Deus tem para com todos nós. Tanto é que aí, às vezes a gente até... Lógico, há divergências na teologia sistemática quando a gente fala dos atributos de Deus, e a gente costuma dizer que Deus, o ser de Deus, ele tem vários atributos. Deus, ele é justo, Deus, ele é misericordioso, Deus é sábio, Deus é gracioso e assim por diante. E aí a gente tem uma tendência de colocar a santidade, o ser santo, como um dos atributos de Deus. Mas aí, quando a gente toma o termo em si, a gente vai ver que esse termo não pode ser tomado como separado. Mas ele é um termo que permeia toda a essência do ser de Deus em todos os seus atributos. Porque quando nós falamos de que Deus ele é amor, aqui no nosso plano, nós temos uma ideia do que é amor. Quando nós falamos que Deus é misericordioso, a gente tem uma ideia do que vem a ser misericórdia aqui pelo que nós fazemos. Quando nós pensamos em graça, em favor, a mesma coisa. Nós temos uma ideia do que é graça e do que é favor. E se a gente então toma um paralelo daquilo que a gente vê aqui como sendo a essência desses atributos, a gente vai findar tendo um conceito errado de quem é Deus. Porque quando nós falamos de Deus como Deus sendo um Deus de amor, nós temos um Deus que não é um amor como nós encontramos aqui de pai e mãe, de irmãos e irmãs, não é um amor familiar, não é qualquer tipo de amor, não se resume a qualquer tipo de amor que nós possamos vir a ver aqui. Mas o amor de Deus é um amor santo. O amor de Deus é um amor, podemos dizer, perfeito. A justiça de Deus é uma justiça santa. A misericórdia de Deus é uma misericórdia santa. A graça de Deus é uma graça santa. Vejam, a ideia de que Deus é o modelo para todas as coisas. O fato de Deus ser santo, então aponta para Ele como tendo todas essas características no máximo do seu esplendor, sendo separado de tudo aquilo que a gente consegue observar aqui na terra. Então Deus, irmãos, em seus atributos, Ele é infinitamente mais do que nós podemos conceber. A santidade de Deus, ela resplandece, ela faz resplandecer todos os demais atributos de Deus. A gente pode dizer que o amor, a misericórdia, a graça que nós enxergamos aqui são um reflexo parco do que é o santo amor, a santa graça, a santa misericórdia que nós encontramos no Senhor. Isso é ser santo. Então, quando a gente começa a pensar em santidade assim, a gente tem um sentimento, talvez, dúbio, quando nós nos imaginamos estar diante de Deus. Porque em uma medida, todos nós criados por Deus, alguém vai dizer que em nós está ali a semente da religião, as sementes religiosas, o desejo por Deus, o desejo pelo alto, o desejo pelo transcendente, daí a gente conseguir amar, daí a gente desejar padrões de beleza, daí a gente conseguir fazer distinções daquilo que é belo e do que não é. Então a gente almeja Deus. A gente almeja aquele que é transcendente, aquele que está acima de todas as coisas. Mas ao mesmo tempo, esse Deus santo nos assombra. Porque, como nós, pequenos, falhos, imperfeitos, podemos nos achegar a esse Deus que é totalmente santo, que vive em sua grande e inalcançável perfeição. A sensação que a gente tem, e que a gente vê reiteradamente aparecendo na Escritura, quando o homem se encontra com Deus, ele é um sentido esmagador de nós percebermos verdadeiramente quem nós somos. Quando nós tomamos consciência, irmãos, da presença de Deus que é santo, nós também somos mais conscientes de que nós somos meras criaturas. Quando nós olhamos para esse Deus que é absoluto, nós olhamos para nós mesmos e nós nos entendemos. Nós não somos absolutos, nós somos mutáveis. Quando nós olhamos para Deus, nós encontramos nele o infinito.
Ao mesmo tempo que a gente vê então a infinitude na perfeição da santidade de Deus, nós percebemos a nossa finitude. Nós percebemos que nós vamos passar. Quando nós nos encontramos com esse Deus Santo que é eterno, nós percebemos que nós somos temporais, que nós somos finitos. Então nós somos esmagados. Quando o homem se coloca diante de um Deus e entende que Ele é santo, toda a sua autoimagem de alguém que tem uma grande autoestima é esfacelada diante desse Deus. Diante de Deus nós trememos, irmãos. Nós trememos, mediante a sua perfeição, mediante a sua santidade. Porque Ele nos esmaga com a sua presença santa. E nós podemos observar isso de forma bem clara quando nós vemos, por exemplo, o encontro de Isaías com o Senhor. Abram aí suas Bíblias em Isaías no capítulo 6, dos versos 1 ao verso 5, irmãos. Isaías 6, de 1 a 5. O texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com mantenais, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Quando o texto nos mostra Isaías tendo uma visão do Deus que é santo, santo, santo. O período em que isso acontece é no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias, irmãos, foi um rei que o escritor de crônicas diz que é um rei que andou de maneira reta perante o Senhor. E ele foi um rei que trouxe uma certa estabilidade a Israel num período de grande alternância entre reis bons e reis maus. Quando esse rei morre, então a tendência natural do povo e inclusive do profeta Isaías é de pensar de que as coisas não continuariam bem. Na realidade, provavelmente o terror subia ao seu coração, assolava o seu coração e o do povo, por conta das investidas dos assírios contra o reino de Deus naqueles dias. Então, num momento de desolação, de incerteza, Isaías vai buscar consolo no templo. Então ele entra no templo do Senhor e vai ter essa grande visão de Deus. Uzias, ele foi um rei bom, mas um rei que também, em alguma medida, não santificou o Senhor. Aos seus últimos dias ele ensoberbeceu o seu coração e quis tomar o lugar que era dos sacerdotes apenas na função de acender incenso perante o Senhor. Então ele adentra o templo, vai com o seu incensário diante do Senhor, e quando vai começar a fazer aquilo que ele julgava ser próprio, aquela função que ele havia usurpado para ele, ele é tomado por lepra e vai viver o resto dos seus dias afastado do povo de Deus. Um homem que não santificou o Senhor, não santificou as coisas santas do Senhor. Ele então morre, trazendo todo esse caos
E aí é que Isaías vai ao templo do Senhor. E quando ele entra no templo, ele tem uma visão do Senhor. E a gente não pode imaginar o tamanho terror de Isaías até ele falar, mas basta a gente lembrar o que é estar na presença de Deus, irmãos. O homem que falou com o Senhor face a face, podia-se dizer face a face no Antigo Testamento, era Moisés. E Moisés, em um dado momento da história do povo de Deus, ele vai pedir ao Senhor: Senhor, me mostra a tua glória, isso me será suficiente. E o Senhor respondeu: olha, nenhum homem vai ver a minha glória e viverá. Mas eu vou fazer assim, eu vou passar por detrás da penha, e quando eu passar você vai me ver de costas. Então Moisés, ele tem esse desejo de ver a glória do Senhor, e ele apenas o vê passar de costas. E ele clama da misericórdia e da clemência ao ver toda a glória do Senhor passar. Quando Deus passa, depois desse episódio, Moisés aparece diante do povo com o rosto resplandecente por conta da glória e da santidade de Deus. Ele precisa então ter o seu rosto coberto. Nem Moisés contemplou a face do Senhor. Mas essa é uma promessa que todos nós temos, irmãos. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, ele diz que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os santos, porque eles verão a Deus. Essa é a maior promessa que nós temos, a promessa da visão beatífica, de ver o santo. Então é diante disso que Isaías está para ser exposto ali. Ele não tem a visão dos querubins, aqui a gente tem a descrição de como eles são, de como eles voam, mas o que nos interessa aqui é o que eles clamam. Eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles falam então aqui da santidade do Senhor, da elevação do Senhor, da sua transcendência. Vejam, esse é um dos poucos termos que são aplicados a Deus, que são repetidos 3 vezes. Essa repetição tripla no Antigo Testamento é um recurso literário para dar ênfase a alguma coisa, para colocar algo num sentido superlativo, muito superior. Então, quando diz que Deus é santo, 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 é o mesmo que dizer Deus é sobremodo elevado. Ele está totalmente distante de tudo isso que está aqui à sua volta. O texto diz que ao som da voz dos querubins clamando, ele diz que as bases do limiar se moviam, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Veja, pelo clamor dos querubins, as bases do templo tremem. E daí não é da gente se admirar que nesse momento Isaías também esteja aí a tremer. Quando ele então vê o Senhor, ele tem talvez aí uma percepção própria de quem é Deus e de quem Ele é. Ele diz: ai de mim. O ai aí, irmãos, é uma partículazinha, é utilizada também no hebraico, para lamentar. Geralmente é um lamento mediante a maldições que são aplicadas sobre alguém. Então é como se, em alguma medida, Isaías lamentasse a sua própria sorte de estar agora encarando o Senhor. Por isso que eu falei para os irmãos que entender a santidade de Deus deve nos trazer, em alguma medida, pavor. Porque Ele é muito mais do que nós podemos conceber. Ele é totalmente distinto daquilo que nós somos. Talvez ali, naquele dia, Isaías teve a clara percepção de quem de fato é Deus, de quem de fato é o Senhor. E sobre a santidade do Senhor, ele pode também ter a real percepção de quem de fato é Ele. E daí a gente para e pensa, irmãos, talvez em alguma medida nós que estamos aqui hoje, nós podemos até dizer assim: bom, nós como cristãos temos nos empenhado por servir ao Senhor e temos nos esforçado para sermos santos. E talvez algo que encha o nosso coração em alguma medida é olhar para o lado. E ao olhar para algum outro irmão, a gente pode, em alguma medida, se achar mais santo. A gente pode se achar talvez melhor que o outro. Mas eu digo para os irmãos, isso só acontece quando o nosso padrão de santidade
ele se limita a esse eixo horizontal que nós olhamos. Porque quando nós olhamos para o padrão de santidade do Senhor, todos nós somos humilhados. Todos nós somos humilhados. Todos nós nos quebrantamos. Isaías estava aqui como que nu, com todos os seus pecados, todas as suas impurezas diante do Senhor. Às vezes aqui, irmãos, estava numa situação talvez pior do que os nossos primeiros pais no Éden, porque lá eles tiveram a oportunidade de tentar se esconder. Lá um teve a oportunidade de tentar jogar a culpa no outro diante da sua falha perante o Senhor. Mas aqui Isaías está totalmente aterrado perante a presença santificadora de Deus. Ele simplesmente diz: ai de mim, eu estou perdido. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Ele reconhece quem ele é. Ele reconhece que mediante a santidade de Deus ele não é nada mais do que um impuro, assim como o povo que está à sua volta. Então pensar na santidade de Deus, pensar nessa transcendência de Deus, irmãos, deve nos coloca diante de nós uma meta sobremodo elevada para buscarmos. Uma meta que, se nós entendermos que Deus ele é santo assim, e que nós precisamos ser santos como o Senhor é santo, se nós olharmos para essa meta dessa forma, isso talvez vai desanimar alguns. Mas o meu ponto de colocar, de deixar bem clara essa percepção de santidade, é para que a gente entenda que o nosso trabalho aqui, para sermos santos, ele precisa perdurar toda a nossa vida. E ainda assim, por nós mesmos, ele não se esgota. Mas nós precisamos entender santidade assim. Ela vai ser muito mais do que simplesmente cumprirmos certos ritos ou deixarmos de fazer algumas coisas. É uma meta sobremodo elevada diante de nós, que nós precisamos abraçar para sermos santos como o Senhor é santo. E daqui a gente vai fazer a transição para a questão da nossa santidade particular, porque mediante a sua impureza e a sua percepção realista de quem ele é alguém que está perdido diante de um Deus que é santo, Deus promove um meio para purificar Isaías. Faz com que um anjo tome uma brasa viva do altar do Senhor com atenais e coloque sobre os seus lábios. É lógico que, vejam, irmãos, a ideia aqui está falando de alguém que está sendo separado para proclamar a palavra de Deus. Então está sendo santificado de alguma forma. Especificamente ele está falando da boca, porque as palavras que aquele homem vai falar são palavras santas, são palavras dadas pelo próprio Deus. Então o texto propriamente ele vai por aqui. Mas a ideia maior por trás disso, que eu quero que a gente aprenda, é que é Deus quem santifica o seu povo. É Deus quem nos separa. Essa obra ela começa nele, naquele que é santo. E essa obra então ela desce a nós. Ela começa nas nossas vidas e impõe um imperativo para que nós possamos caminhar em santidade. Para que nós possamos caminhar em santidade. Vejam qual é o reflexo dessa ação de Deus em purificar, em santificar aquele que está diante dele. Diante da missão que Deus tem de proclamar a sua palavra perante o povo, ele pergunta no verso 8: a quem enviarei e quem irá por nós? A quem enviarei e quem irá por nós? A ideia aqui é de um representante, né? Tem gente que vai pegar então essa ideia aqui de quem será enviado, e diz que é a mesma ideia que a gente tem no Novo Testamento da palavra apóstolo, daquele que é enviado com autoridade, com mensagem autoritativa do Senhor para proclamar o nome do Senhor diante do povo. Como um homem pecador pode se colocar a serviço de um Deus que é santo? Ele só pode fazer isso se Deus o santificar primeiro, se Deus o purificar primeiro. E assim é conosco também hoje. Nós só podemos viver nesse mundo como servos, como mensageiros do Senhor, como aqueles que emulam a Deus, como aqueles que pela palavra e pelo exemplo proclamam a santidade do Senhor, se nós primeiro formos alcançados pela graça do Senhor. E aí é onde entra o Senhor Jesus Cristo com a sua obra expiatória, que pela sua cruz nos lava
derrama o seu sangue precioso para lavar os nossos pecados, as nossas transgressões, nos limpar da nossa impureza, nos fazer mais alvos que a neve, como diz também Isaías: vinde e arrazoemos, diz o Senhor, seus pecados serão mais brancos do que a lã, ainda que sejam vermelhos como o carmesim. Deus nos habilita através de Cristo a sermos santos enquanto nós caminhamos aqui. E o que se espera então é que, se nós somos alcançados por essa graça, se nós somos transformados por Cristo, a obra dele alcançou as nossas vidas, nós somos habilitados para viver em santidade e para levar adiante o nome do Senhor. Isaías responde então, diante do clamor de Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele foi purificado, ele foi limpo, ele foi lavado, então ele pode se dispor a servir a esse Deus santo. Quando a gente olha para tudo isso aqui, irmãos, até agora, talvez vocês vão cair no risco de entrar em dois erros à medida que a gente vai andando e vai falando sobre santidade aqui. Porque quando a gente vai falando então da santidade, a gente vai percebendo a elevação do padrão de Deus, daquilo que Deus requer de nós. E aí há o risco de vocês olharem para mim, pastor Derivaldo, pastor Aristides, pastor Zenildo, missionário Eduardo, e à medida que a gente vai falando de acordo com a palavra de Deus, a verdade acerca da santidade, talvez vocês pensem: esses homens são homens santos, porque falam de um Deus que é santo e trazem uma mensagem de santidade para as nossas vidas. E a gente não está aqui para enganar ninguém, irmãos, porque se vocês pensarem isso de nós, certamente todos nós vamos responder a uma só voz a mesma coisa que disse o profeta Isaías: ai de mim, nós somos homens falhos, nós somos pecadores, nós reconhecemos a distinção que há entre o Deus, a grandeza da sua mensagem, e vasos pequenos e frágeis que somos nós que caminhamos aqui. Então, não pensem mais de nós por conta da mensagem que nós trazemos. Não errem assim. Mas não errem também em pensar que porque nós não somos perfeitos em cumprir ou de viver adequadamente todo esse padrão de santidade que Deus estabelece na sua palavra, é que nós sejamos, não venham vocês a pensar que nós somos hipócritas, porque também não é esse o caso. O fato de nós não cumprirmos perfeitamente a lei é simplesmente uma demonstração de que, como o pastor Aristides falou lá no começo, esse processo de santificação ele perdura por toda a nossa vida. Ele admite oscilações. E como homens falhos, nós não somos o Deus perfeito, nós tendemos a oscilar. Mas, então, por que a gente continua a pregar e a falar desse Deus santo se nós não conseguimos atingir esse patamar? Porque o Senhor assim nos chamou a fazer. Porque justamente por aquilo que Ele fez por nós, de nos habilitar, de dar a nós um princípio de uma vida nova, uma vida que não é estar mais escravizada no pecado, uma vida que não é mais de morte. Então nós não podemos fazer outra coisa que não dizer: Senhor, eis aqui, envia-nos a nós, e nos dispormos a falar daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Ele quer que nós sejamos santos como Ele é santo. E assim então é que nós entendemos que o Senhor quer nos moldar e quer nos fazer santos enquanto nós caminhamos aqui. Então, a natureza da santidade está em Deus como um ser transcendente, totalmente separado, afastado em suas perfeições, em seus atributos de nós, a sua grandeza, a imensidão das suas perfeições. É isso que Deus é. E Ele quer que nós sejamos santos. Então, como se dá a santificação ou a santidade em nossas vidas? A santidade nas nossas vidas, irmãos, ela vai se dar por uma operação espiritual interna em nosso coração, que é dada pelo Senhor Jesus Cristo, realizada através do Espírito Santo, quando Ele nos chama para sermos verdadeiramente crentes. E quando Ele faz isso, Ele não simplesmente nos lava dos nossos pecados. Nós, como cristãos reformados, falamos muito da justiça de Deus, baseada a justificação somente pela fé. E então a gente afirma: nós somos feitos justos em Deus.
E nós nos agarramos a esse, nos opomos a qualquer ideia de salvação por obras ou por um mérito próprio. Mas nós não podemos esquecer que o mesmo Deus que nos justifica é o Deus que também nos santifica, porque Ele nos deu uma nova vida, um novo coração, quebrou o nosso coração de pedra para que nós vivêssemos uma vida diferente. O instrumento pelo qual o Espírito Santo efetua essa mudança em nossas vidas é a palavra de Deus. E aquele que recebe essa obra de Cristo através do Espírito Santo é chamado nas Escrituras de um homem santificado. Um homem santificado. Um homem que nasceu de novo. Foi chamado para uma nova vida. Então a santificação, ela é uma parte essencial da obra de Cristo nas nossas vidas. Cristo não apenas nos perdoou, Cristo não apenas nos lavou, mas Ele nos libertou para vivermos uma vida de santidade. A Escritura diz que se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Verdadeiramente seremos livres. O Espírito Santo veio ao nosso coração, não apenas para nos justificar, mas também para nos santificar. Vejam aí comigo, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 30, o que o apóstolo Paulo diz? 1 Coríntios 1, 30. Paulo diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não foi apenas justiça, não foi apenas sabedoria, mas também santificação. A obra essencial de Cristo nas nossas vidas é também nos santificar. Eu vou ler outros textos aqui, irmãos, algumas outras referências. Quem quiser anotar, anote, mas a gente não vai abrir cada uma delas, porque senão a gente vai tomar muito tempo, mas para que a gente entenda que a santificação é uma parte essencial da obra de Cristo nas nossas vidas, e isso está na sua natureza. Em Efésios 5, 25, Paulo nos diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Se entregou por ela para que a santificasse, é o que diz o texto. Depois, Tito 2,14, o apóstolo Paulo diz: Ele mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, que é zeloso de boas obras. Um povo purificado e zeloso de boas obras. Colossenses 1,22, Cristo nos redimiu para nos apresentar perante Ele santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Depois em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, a nossa santificação. Então a santificação, ela é para nós uma parte essencial daquilo que Cristo realizou em nossas vidas. Essa é a primeira coisa. Quando nós falamos acerca da santificação, a natureza da santificação relacionada a nós. Segundo lugar, e de novo, irmãos, eu estou colocando isso aqui para ser breve. São muito mais coisas que dizem respeito à natureza da santificação nas nossas vidas, mas a gente vai se resumir a alguns poucos pontos. Então isso aqui não é nada exaustivo. Tanto é que a gente vai ter várias outras palestras aí falando sobre a santificação, mas para que a gente tenha essas coisas como essenciais. Em segundo lugar, a santificação, ela é o resultado da nossa união vital com Cristo por meio da fé. Ou seja, se nós formos unidos a Cristo por meio da fé, nós necessariamente seremos santos. Ou seja, dizendo o contrário, se nós não formos unidos a Cristo por meio da fé, nós não seremos santos. O Senhor Jesus Cristo fala em João capítulo 15, verso 5, ele diz: Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto,
porque sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos de Cristo para vivermos uma vida santa. O ramo que não produz fruto, diz lá o texto em João 15, ele é cortado fora. Então, uma união com Cristo, uma pretensa união com Cristo, que não produz frutos, irmãos, ela não é uma união verdadeira. Ela não é uma união verdadeira, ela não passa de uma união meramente formal, indigna de Deus. E infelizmente isso é o que acontece na vida de muitas pessoas que se unem formalmente a Cristo por meio do batismo, mas que não mostram no decorrer da vida o sinal da transformação dessa união essencial com Cristo. Uma união que se dá por meio da fé. Uma fé que não tem evidências, não envolve uma influência santificadora na vida, irmãos. Ela não é melhor do que a fé dos demônios. Tiago diz: crês tu que há somente um Deus? A resposta é sim. E ele completa: bom, fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Então, onde não há santificação, também não há fé real, irmãos. Em Cristo Jesus, a verdadeira fé, ela opera através do amor, ela constrange o homem a viver para o Senhor, para fazer a sua vontade. Isaías, mediante a purificação dos seus lábios, se dispôs e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Se nós somos amados pelo Senhor, para sermos que somos transformados por Ele, nós também somos movidos a amar e viver em santidade diante do Senhor. Então, esse é o segundo ponto. Em terceiro lugar, a santificação, ela é o resultado e a consequência inseparável da nossa regeneração. A santificação, a santidade, ela é o resultado, uma consequência inevitável da nossa regeneração. Se nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova natureza, que não nos permite viver nesse mundo de maneira descuidada. A regeneração que não admite essa mudança para uma vida de santidade, ela é uma regeneração no papel. Ela é uma regeneração que talvez tenha sido inventada por algum grupo de teólogos, mas não é aquela que a gente encontra na Escritura. Nós somos regenerados para sermos novas criaturas. Tanto é que a ideia que a gente tem no português, na Escritura, é de regeneração, é de novo nascimento, nascer de novo. Mas, quando a gente olha a expressão lá no termo grego, literalmente nós nascemos do alto. É nascer do alto, nascer daquilo que é santo, é nascer de cima, em contraste com a vida terrena e carnal que nós temos. Então, a santificação vai ser uma consequência da nossa regeneração. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 6, ele diz que todo aquele que vive pecando, todo aquele que permanece em Cristo, o contrário, ele diz, todo aquele que permanece em Cristo, esse não vive pecando. Depois no capítulo 2, verso 29, ele vai dizer que todo aquele que permanece nele vive na prática da justiça. Todo aquele que permanece nele, capítulo 3, verso 9, ele diz: esse ama ao seu irmão. Todo aquele que permanece nele, capítulo 5, versos 9 ao 14, ele diz: esse vence o mundo. Então, se nós estamos unidos a Cristo, nós nascemos de novo, irmãos, nós vamos ser santos. Quando não há vida santa, não há também sinal de novo nascimento, não há sinal de regeneração. Em penúltimo lugar, irmãos, a santificação, ela é a única evidência indiscutível da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Se nós não vivemos uma vida santa, nós não podemos dizer que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Por quê? Porque a habitação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, ela produz um fruto que é conhecido por todos. De que consiste o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Coisas contra as quais não há lei. Se essas coisas não estão presentes na nossa vida, irmãos, dificilmente a gente vai poder afirmar que o Espírito Santo
de fato habita em nós e que nós somos santos. Porque essas virtudes elas vão se fazer presentes, talvez em um grau maior ou menor nas nossas vidas, mas elas precisam se fazer presentes. Porque o Espírito Santo, ele nas Escrituras, muitas vezes descrito como o vento. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, diz lá João, no Evangelho de João, capítulo 3, mas ele diz que assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. A gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas assim como o vento, nós conseguimos perceber os efeitos da ação do Espírito Santo. O vento soprando sobre as águas procelosas, grandes ondas, apontam para o naufrágio. O vento sobre as árvores move a copa de suas folhas. O vento ao nosso redor nos refresca. A sua ação é perceptível, apesar de ele ser invisível. E assim é também aquele que é habitado pelo Espírito Santo. Ele vai ter o fruto da santidade na sua vida. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E, em último lugar, irmãos, a santificação é algo pela qual todo crente é responsável. E aí, a gente pode até achar que, bom, agora acho que está entrando aí em contradição, porque ele diz que a santificação ela começa de Deus. Deus é o único que pode nos fazer santos, Deus é o único que pode nos separar. Mas aí a gente tem que admitir que a santificação, ela, de fato, ela começa com Deus. Ela é uma ação pontual de Deus, quando Deus dá o start na nossa nova vida, quando Ele nos faz nascer de novo, quando Ele nos chama eficazmente pela Sua palavra, quebranta o nosso coração, nos dá uma nova vida, e aí então nós respondemos com temor pelo Senhor, com arrependimento e confissão e fé, e daí a gente tem a vida gradativamente sendo transformada. Então a santificação ela começa em Deus, nos purificando, nos separando. Tudo isso lá em Isaías. Mas depois há um contínuo que é nosso, auxiliado pela graça de Deus, no qual nós vamos sendo santificados à medida em que nós caminhamos. À medida que nós caminhamos, assim como Isaías, depois de ser santificado e purificado, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então a gente tem que pensar, irmãos, Deus nos deu vida, Deus nos ressuscitou espiritualmente, Deus abriu os nossos olhos, Deus nos deu luz, Deus nos deu conhecimento, Deus nos deu o Espírito Santo que atua em nós. Se nós não formos santos, de quem é a culpa? Se nós não formos santos, de quem é a culpa, senão nossa? Quando Deus nos deu graça em um novo coração, em uma nova natureza, Ele tirou de nós, irmãos, toda a possibilidade de desculpa para não sermos santos, para não vivermos para o louvor da glória dEle. Infelizmente, essa responsabilidade ela tem sido esquecida por muitos, seja pelo entendimento inadequado da doutrina da justificação pela fé, seja por um padrão muito baixo do que venha a ser, do entendimento do que venha a ser a santidade, do que venha a ser a demanda de Deus sobre as nossas vidas. Mas infelizmente isso é o que nós temos visto muitas vezes, se a gente pensar no evangelicalismo no nosso mundo, nos dias de hoje. E quiçá, se nós sondarmos o nosso próprio coração, talvez nós venhamos a nos frustrar com o nível de santidade com o qual nós temos nos comprometido para servir ao Senhor no nosso dia a dia. Os instrumentos para essa santificação, Deus tem nos dado. Deus tem moldado o nosso coração, Deus tem falado, tem nos instruído, tem nos dado a sua palavra, o seu Espírito. Nós não podemos ser negligentes, irmãos. Nós não podemos ser negligentes. E amanhã nós vamos ver, amanhã pela manhã, conferir aqui. Eduardo, eu estou amanhã pela manhã? Sim. Então, amanhã pela manhã nós vamos ver que santificação não é uma escolha, é um imperativo. É o desejo de nós para as nossas vidas. Muitas vezes a gente fica se perguntando: qual é o desejo de Deus para a minha vida? O desejo de Deus para as nossas vidas é a nossa santificação, que nós sejamos santos. Que Deus nos dê graça, irmãos, que nos ajude, que nós possamos compreender um pouco mais o que é a santidade, o que é a santificação, e assim nos empenharmos para abraçar essa tarefa que é tão grandiosa, mas que ao mesmo tempo também é tão confortadora e consoladora, ao saber que à medida em que nós nos tornamos santos, nós nos assemelhamos mais ao nosso Senhor.
ao nosso Redentor que nos amou e se entregou por nós. Então que Deus aplique em nossos corações a sua palavra e que nós possamos buscar sermos mais santos. Deus nos abençoe. Daí, volta.